maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja. Eu gostaria tanto saber cantar. Eita, meu Deus do céu. A gente até faz alguma coisinha, mas, né, Deus chama cada um de nós para uma missão, né? E acho que essa missão de cantar assim ao público não é muito a minha missão, né? Mas a gente vai rateando aqui e vamos, né, samodeando, adorando o Senhor com as nossas cordas. Amém? Glória a Deus. Desde já eu dou as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui na casa do Pai, na casa do Eterno. A você que também está nos assistindo, dou as boas-vindas. Espero que o mesmo Deus que aqui está conosco, já tem trabalhado em nosso meio, também atinja o teu coração, atinja a sua família, atinja a teu lar. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, meus queridos irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Hoje nós chegamos à última carta, escrita pelo grande apóstolo João, né? Carta essa inspirada pelo próprio Senhor Jesus, pois o mesmo se apresentou a esse grande apóstolo João, quando então ele estando preso lá na ilha de Patmos, né? Nós já temos falado a respeito das outras cartas, né? Falamos a respeito da carta escrita à cidade de Éfeso, à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a carta que foi escrita para a igreja de Pérgamo, a carta que foi escrita para a igreja de Tiatira, a carta que foi escrita para a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e chegamos à última carta, a sétima carta escrita por este grande homem de Deus. Então convido que você vá com teus belos olhos ao capítulo 3 de Apocalipse, lá no verso 14, Mais uma vez, nós estamos dividindo esta carta em duas partes, e hoje nós estaremos trazendo a primeira parte, que é uma parte mais cultural, uma parte que fala a respeito das características históricas desta cidade chamada Laodiceia, e existem alguns pontos muito interessantes nessa introdução que nos ajudará a entrar na segunda parte do estudo a respeito desta carta. Amém, irmãos? Vamos à leitura? Glória a Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, pega uma carona aí com os seus irmãos que tá ao seu lado aí, né? Procure compartilhar a leitura da palavra. Se você não tem esse costume de andar com a Bíblia, comece a ter esse costume de andar com a palavra do Senhor. Quando você vier ao culto, traga a sua Bíblia, né? Hoje existe essa facilidade de você ter a Bíblia em um celular, mas como nós já temos dito em outros momentos, eu tenho sido repetitivo, nada melhor do que você ter aqui o livro sagrado, onde você pode rabiscar, onde você pode colocar observações, onde você pode explicitar, né, em linhas, né, em frases, as pérolas que Deus lança, muitas vezes através do altar, através dos ministrantes, né? Então você guarda, você deixa guardadinho, registrado, para que lá na frente, lá de algum momento na sua vida, você precisando, vai estar registrado ali. Amém? Mas vamos lá, a leitura do verso 14, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo
e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz assim: a igreja está reunida aqui nesta noite. Você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Você de repente é a mão que eu preciso. De repente você é o pé que me faz andar. De repente você é a orelha que me faz ouvir. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Estamos reunidos aqui no nome do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá, de ter estudado essas 6 cartas que passaram por nós e que com certeza nos traz grandes lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa caminhada com o Senhor. Não diferentemente, nesta noite, nessa terça-feira, culto de crescimento, o Senhor mais uma vez nos agracia, porque Ele nos traz a última carta, uma carta muito interessante, irmãos, uma carta dentre as 7 cartas escritas a essas igrejas que estavam estabelecidas nessas cidades da Ásia Menor. Você vai verificar que esta carta que foi escrita para esta cidade, para aquela igreja lá de Laodiceia, ela é a mais dura, vou repetir, ela é a mais dura, a mais severa, vou repetir, mais dura, a mais severa e a mais direta. E não somente direta, mas ela também é reveladora. Todas as cartas tinham um ponto crucial. Por quê? O Senhor Jesus revelava o interior daquela igreja, os caminhos daquela igreja, as atitudes daquelas igrejas, e não diferentemente, além dela ser uma carta contundente, ela também trazia uma revelação a respeito dos atos e do estado daquela igreja, o estado que aquela igreja se encontrava. Enquanto a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor, como nós estudamos lá atrás, e a igreja de Sardes tinha um nome que estava viva, e na verdade o nosso Cristo revelou ao apóstolo que a igreja de Sardes literalmente estava morta, não havia vida nela. A Laodiceia acreditava, essa igreja que estava estabelecida nesta cidade, ela acreditava que ela estava com plena saúde espiritual. É perigoso quando nós achamos que nós estamos em plena saúde espiritual, porque a gente começa a amolecer, a gente começa a se acomodar, a gente acha que a gente não precisa mais orar, a gente acha que jejum já é coisa ultrapassada, a gente acha que cultuar a Deus durante 2 horas já é muito demais, dando somente meia hora, 1 hora já é o suficiente, e a gente começa a entrar nesse estado de acharmos que nós já estamos com a cocada preta, já chegamos ao nível que Deus estabeleceu. Não, irmão, enquanto nós estivermos nesta terra, caminhando à busca da Jerusalém celestial, a busca de um dia morar com o nosso Deus, a nossa caminhada sempre terá que ser de glória em glória, sabe, de busca em busca, de passo a passo, de avanço a avanço. Quem está entendendo, irmãos? Então esta igreja chamada Laodiceia, ela acreditava estar em perfeita
saúde espiritual. Mas, literalmente, quando a gente estuda esta carta, a gente verifica que o Senhor denota, o Senhor deixa bem claro que havia uma doença na alma, havia uma doença no meio da igreja, no coração do povo, havia uma doença que precisava ser sarada, precisava ser extirpada, precisava ser arrancada. Glória a Deus, e nós vamos chegar lá, porque como nós já temos dito, todas as cartas que houve uma repreensão do Senhor, o Senhor, através da sua misericórdia, Ele sempre trazia uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu brado aqui neste altar: arrependei-vos, porque a segunda vinda do Senhor está chegando. Amém, irmãos? Amém? Jesus não condena Laodiceia, e você verifica dentro do contexto, dentro da leitura, você verifica que ele não condena o Rafael, por causa da heresia. Não havia heresia ali nessa igreja chamada Laodiceia, não havia imoralidade como havia nas outras igrejas, né? Elas se misturavam com o povo, elas permitiam que algumas situações entrasse pelos portões, portas e janelas da igreja. Não havia nenhuma perseguição, certo, do público, daquele povo, daquela cidade, contra a igreja de Laodiceia. Mas algo mais perigoso do que perseguição, do que heresia, do que imoralidade, estava acontecendo no interior daquela igreja. Qual? A indiferença espiritual. A pessoa entra na igreja de uma forma, sai da igreja da mesma forma. A pessoa sai da igreja, volta para casa e está tudo bem. Nada mudou. Para ela, tá bom. Se teve culto onde muita glória aconteceu, tá bom. Se teve culto que nenhuma glória aconteceu, também está bom. Nada mexe com ela. A mente está cauterizada. Perdeu a visão da glória. Perdeu a visão. Então, diferentemente de outras igrejas que foram repreendidas, nesse caso da igreja de Laodiceia, não havia heresia, não havia imoralidade, não havia perseguição, não havia nada disso, mas havia indiferença. Pior coisa que tem é uma pessoa ser indiferente a você. Você está com a pessoa e a pessoa nem está aí para você. Jesus está na casa e as pessoas nem estão aí para ele. Esse era o problema dessa igreja, chamada Laodiceia. Existe uma doença que nós precisamos ter muito cuidado, e nós lutamos contra isso aqui nesta casa, dia por dia, e espero continuar lutando, e espero que os ministros lutem também contra isso, as lideranças, né, dos ministérios também lutem contra isso, os obreiros, os voluntários, a igreja em si, você membro dessa igreja, você lute contra isso, porque é uma ação silenciosa, e ela se torna letal no que diz respeito à tua fé, porque ela é silenciosa. Quando você vê, você já está sentindo isso, você já está disperso. O que significa, irmão? É você não sentir a falta de Deus na tua vida. Aquela igreja não sentia a falta de Deus, não sentia falta. Irmãos, quando nós nos reunimos, o Senhor diz:
Quando nós nos reunimos no nome dele, o que significa a tua mente, a minha mente, a nossa mente. Hoje nós nos reunimos porque nós cremos que nós teremos a pessoa do nosso Senhor em nosso meio, amém, irmãos? Aí Deus se faz presente. Quando as pessoas se reúnem simplesmente por se reunir, é porque elas já perderam esse senso, essa sensibilidade de sentir a presença de Deus. Jesus estando ou não estando, não faz diferença. Para mim faz toda a diferença. Faz diferença na tua vida também? Glória a Deus. O grande Charles Spurgeon, uma determinada época, ele declarou o seguinte: a mornidão, o que significa mornidão? Característica ou estado do que é ou está morno, certo? É o estado mais, diz o Spurgeon, é o estado mais repulsivo para Cristo. Não é frio o bastante para ser humilde, nem quente o bastante para ser útil. Está entendendo, irmãos? O que o Charles Spurgeon falava a respeito de ser morno, ou mornidão, ser morno. A pessoa, ela não é tão fria o bastante para ser humilde. Estou frio, preciso de Deus, preciso da presença dEle, preciso ser renovado. E não tão pouco quente o suficiente para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está entendendo o que o Senhor quer tratar conosco? Glória a Deus. Esta carta, quando a gente vê, né, o olhar clínico do nosso Senhor Jesus, a gente percebe que verdadeiramente nós, espero que você dê uma rajada de glória, Guilherme, nós estamos debaixo do radar de Cristo. Nós estamos debaixo do radar, não adianta eu tentar eu até posso, e a gente consegue se esconder da nossa esposa, se esconder do nosso filho, se esconder da nossa irmã, se esconder do nosso patrão, se esconder da pastora Claudete, né? Da pastora Claudete, a pastora Claudete não está me vendo não, meu Deus do céu, né? Mas existe um par de olhos que não tem como nós nos escondermos. Não tem como nós nos escondermos. Ele não somente nos vê no dia, mas Ele também nos vê na noite. Ele não somente nos vê na clara, né, onde está tudo claro, mas quando mesmo dentro do ventre, da barriga de um peixe, lá Ele está para ver. Compreende, irmãos? Mesmo no escondido que a gente acha que estamos escondido, esse par de olho está nos vendo. Glória a Deus, e louvado seja por isso, porque o olhar do nosso Deus, o olhar do nosso Cristo, Ele consegue radiografar aquilo que realmente nós estamos vivendo, e não diferentemente, Ele radiografou a situação daquela igreja, e Ele sabia que aquela igreja estava com problema. E quando a gente traz para os dias das igrejas contemporâneas, das igrejas que nos cercam hoje, quando aquela que está ao nosso redor, e nós precisamos ter cuidado para que a gente não caia nessa armadilha maligna, a gente vê que as igrejas nos dias de hoje, elas estão cercadas com muita riqueza, elas estão cercadas com uma grande tecnologia, a tecnologia tem entrado na casa, né, pelas portas, pela janela, e eu creio que a tecnologia é para ajudar, é para dar uma luz melhor, é para dar um som melhor, é para dar trazer uma aparelhagem mais moderna, com um som mais afiado, né, mais afinado. Eu concordo que todas essas coisas ajudam, e ajudam muito, traz conforto, você fazer parte de uma igreja, onde você pode sentar numa boa cadeira, né, confortável, você está
ficar sentado e ter um ambiente refrigerado. É muito melhor do que você sentar num banco duro, né, num local quente demais, num local sem refrigeração, um local sem janelas. É complicado, é sofrido, é difícil, certo? Então, toda a tecnologia, todo esse amparato que nós temos ao nosso redor, isso nos ajuda demais, mas nós não podemos ser ludibriados por tudo isso, porque não adianta ter tudo isso e não ter a presença do Senhor, não adianta ter tudo isso e nós estarmos, certo, distante daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, amém? A presença do Senhor, ela é marcante no meio da sua casa, e é ela que vai ditar todo o culto, oh glória a Deus, todo aquele momento, toda aquela atmosfera. A presença do Espírito Santo não pode estar ausente, né, do ambiente cristão, do ambiente congregacional, do ambiente, né, que nós aqui estamos nesta noite, amém, irmãos? A igreja popular, a igreja nos dias de hoje, né, se a gente bobear, ela acaba se permitindo ser satisfeita pelo grande poder aquisitivo que ela alcança. Se bobear, se ela não tiver, a liderança não tiver a preocupação de sempre trazer a igreja para o joelho, trazer a igreja para estar com os dois pés firmados na terra e não ficar vagando pelos céus, né, pelas atmosferas da vida, mas a gente entender que nós, como igreja, nós somos dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a pastora estava ali pagando as contas de luz, e só uma conta nossa deu 2.400 e poucos reais, mais a outra conta mais 1.000 e poucos reais. Eu estava dizendo, né, ela pagando, eu estava lá comigo orando, falei: Deus, louvado seja que nós possamos conseguir efetivar todos os pagamentos, que nós possamos concluir este mês de cabeça erguida, porque nós vivemos na dependência do Senhor. Amém, não amém, irmãos? Quando a gente entra no contexto histórico, só estou aqui até então falando a introdução, a gente verifica que a Laodiceia foi uma cidade rica, estratégica, dentro daquela Ásia Menor, como algumas outras cidades também eram muito estratégicas, e ela foi muito próspera. Era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade, né, que tinha crescimento enorme em várias áreas, e nós estaremos estudando isso. Essa igreja, ela ficava localizada na região da Frígia, né, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Éfeso. Então, quando a gente verifica, né, nos estudos que nós temos trazido sobre essas cartas, você verifica que as cidades e essas igrejas, elas não estavam tão longe uma da outra, né? Havia uma certa distância, sim, uma distância, mas não uma distância longínqua, uma distância que te impedia de você, de repente, de estar nessas outras igrejas, visitar essas outras igrejas. Essa igreja de Laodiceia, é interessante que ela é citada pelo apóstolo Paulo, certo? Lá em Colossenses capítulo 4, verso de 13 a 16, nós não vamos ler, porque não haveria tempo de a gente concluir essa primeira parte, mas o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja de Colossos, fala a respeito da igreja de Hierápolis, né, nomes estranhos, né? E a igreja de Laodiceia. Então você verifica que mesmo quando Paulo estava lá preso em Roma, já existia esta igreja de Laodiceia. Então não era uma igreja que nasceu por acaso e de repente surgiu. Ela já tinha uma história, ela tinha um início, ela teve o meio e ela também teve o fim. Entendeu, irmãos? Então, foi uma igreja que já tinha sido estabelecida há bom tempo,
e tanto é que o apóstolo Paulo cita ela. Quando a gente vem para as características históricas desta cidade chamada Laodiceia, a gente verifica que a fundação dela, segundo o grande historiador Eusébio, a gente tem trazido muitas informações desse historiador chamado Eusébio de Cesareia, porque ele traz muitas informações interessantes para o contexto do texto que nós estamos lendo, do contexto que nós estamos estudando, né? Ele nos ajuda muito. E ele diz que essa cidade chamada Laodiceia, ela foi fundada por um rei chamado Antíoco II, certo? Que era rei da Síria. Interessante é que este rei, ele batizou o nome desta cidade, tendo como amparo o nome da sua esposa. O nome da esposa dela, e se assim que você tiver uma menina, você pode botar esse nome, porque com certeza por onde ela andar, ninguém vai esquecer o nome dela. E o nome da esposa desse cabra macho, desse rei da Síria, era Laodice. Laodice. Chama Laodice aí. Pena que eu não dei essa ideia para o Vinícius, né? Vinícius, chama Laodice aí. Meu Deus. E desse nome Laodice, chegou-se a Laodiceia. Entendeu? Então, quem batizou esta cidade com este nome foi o rei da Síria. Agora, quando a gente vem para a economia desta cidade, porque você vai verificar que quando o Senhor Jesus, ele expõe, né, ele traz a radiografia desta cidade, alguns pontos estão ligados à área econômica. O Senhor pinça alguns pontos, né, do crescimento daquela cidade, do poder daquela cidade. Ele traz e faz um tratamento, mostra aonde estava o erro daquela cidade. Na área econômica, a história diz, o grande Eusébio diz, que era uma cidade que tinha um centro bancário muito forte, e não somente um centro bancário, mas um centro comercial também gigantesco. As suas riquezas eram tão grandes dessa cidade, era tão grande que em um determinado momento, lá no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto muito grande naquela área, volta e meia havia terremotos, houve um terremoto muito grande, aquela cidade praticamente quase sucumbiu, mas o poder aquisitivo era tão grande daqueles moradores, que eles não se permitiram ser ajudados pelo Império Romano. O Império Romano queria, né, trazer subsídio, o subsídio conhecido como subsídio imperial, para aquela cidade, mas eles acharam: nós não precisamos de favor de vocês, nós temos o nosso dinheiro, nós temos o nosso poder aquisitivo, e nós iremos levantar esta cidade. E assim eles o fizeram, certo? Reconstruíram a cidade com seus próprios meios, com seus próprios recursos. Estou falando a respeito de economia. Então era uma cidade rica, poderosa financeiramente. Agora, quando a gente vem para a medicina, era muito famosa por sua renomada faculdade de medicina que lá existia. E naquela cidade, né, mediante aqueles estudiosos da medicina, eles não construíram, mas criaram, né, um colírio que na época, naquela área, naquela Ásia Menor, ficou muito conhecida, né, quando alguém de outras cidades, de outros povos, tinha dificuldade, né, de vista, dificuldade, né, ocular. O que eles faziam? Eles iam para esta cidade chamada Laodiceia, e lá eles compravam o pó chamado pó frígio, que foi descoberta nesta cidade chamada Laodiceia, através dos laboratórios que com certeza lá existiam, e eles criaram e eles dominavam esta área de óleos, né, de oculistas, né?
Então eles dominavam oculares, aqui a palavra certa, doenças oculares. Então eles dominavam esta área. Falei a respeito da economia, falei a respeito da área de medicina, falei a respeito do colírio. Agora eu falo a respeito da tecelagem. Como nós dizemos, esta cidade ela era rica, não somente no que diz respeito à área bancária, mas na área comercial. E lá havia várias fábricas de tecelagem, e eles descobriram uma lã preta. Você já viu lã preta? Nessa época, eles descobriram a lã preta. Mas produzia nesta cidade, Jorge, querido Jorge e Adriana, produziam nessa cidade uma lã negra. E essa lã negra, ela se diferenciava das outras lãs. Então todos os povos, todas as cidades também iam lá para comprar, barganhar, negociar e atravessar, né? Porque muitos iam lá, comprava, colocava a sua cota de percentual, né, e lá ganhava dinheiro em cima dos fabricantes. Então essa cidade ela cresceu muito por causa desse ambiente de tecelagem, empresas de tecelagem que faziam com que as suas contas bancárias se avolumassem, crescesse assustadoramente. Tudo isso, tudo que nós estamos dizendo reflete nas palavras de Jesus. Porque quando a gente lê o texto, quando a gente vai do verso 14 até o verso 22, a gente verifica que o Senhor está falando a respeito de riqueza, o Senhor está falando a respeito de colírio, o Senhor está falando a respeito de vestes. Aí o que significa? Riqueza está falando a respeito de quê? Área bancária, área comercial. Isso remete à riqueza. Quando se fala a respeito de colírio, está falando a respeito de medicina, de tratamento da saúde, né? Está falando, tem ligação nessa área, né, de saúde que lá existia, né? As faculdades que lá estavam estabelecidas. E quando fala a respeito de veste, está falando a respeito de tecelagem. Está falando a respeito de fábricas que trabalham no que diz respeito à roupa, à vestimenta, entendeu? Então aquilo que o Senhor está trazendo, Ele está tratando, mas Ele está tratando a essência, Ele está trazendo à luz da memória daquela igreja, fatos já existentes, não somente na cultura, mas no desenvolvimento daquela cidade. E o Senhor irá trabalhar a respeito disso, baseando na própria cultura local. O Senhor faz essa metáfora espiritual, trazendo esses pontos que faziam com que aquela cidade se tornasse uma cidade diferenciada. Os irmãos estão entendendo? Agora a gente vai entrar aqui para fechar no contexto que a gente diz contexto judaico, e não somente judaico, mas trazendo alguns pontos espirituais que estão ligados a este conceito. A presença judaica em Laodiceia era muito expressiva, como também era em outras cidades que nós já citamos aqui, certo? Os judeus, eles foram espalhados pelo mundo. Quem lembra disso, né? Veio a perseguição e os judeus se espalharam para várias cidades, né? Vários continentes, eles se espalharam. O grande historiador Eusébio, ele cita que muitos judeus foram levados para a cidade de Frígia, para a cidade de Lídia, durante o reinado deste rei Antíoco, certo? E era conhecido como Antíoco o Grande, né? Com certeza ele tinha muito poder, e ele trazia esses judeus para trabalharem, né? É como acontece, né, um tempo atrás aí, né, muitos iam para os Estados Unidos abriu a porta porque precisava de braços para trabalhar. Existem alguns países aí, né, que me falha a memória, né, países longínquos, que estão com as portas abertas, recebendo qualquer um que queira morar lá, porque estão precisando de trabalhadores, certo? Então, da mesma forma, muitos judeus foram para essas cidades, né, a busca de trabalho, a busca de um crescimento financeiro, humano, e eles partiram para essas cidades, né? E esse rei Antíoco, ele
sabendo da necessidade, ele aproveitava e ele levava muitos judeus. Esses judeus acabavam influenciando, né, muitas vezes negativamente, porque eles traziam a cultura religiosa para dentro das igrejas, né? A cultura, essa influência cultural daquele povo, daquela cidade, eles acabavam trazendo para dentro da igreja, e havia o choque, certo? Porque os princípios de Deus não podem ser quebrados. Num determinado momento, se não me falha a memória, Pedro e João, acho que foi Pedro e João, eles foram indagados pelo rei na época, por aqueles que tinham autoridade, pressionaram ele, acho que foi a respeito da cura da Porta Formosa e outras coisas mais, e indagaram ele e disseram para que eles estavam proibidos de falar a respeito de Jesus. E eles disseram: eu não posso calar, eu não posso me calar diante daqueles que precisam ouvir as boas novas de salvação. Nos dias de hoje, já existe essa perseguição na Inglaterra. Na Inglaterra você não pode pregar o evangelho nas praças. Você não pode pegar o microfone e começar a falar a respeito de Jesus, porque você é levado. Em alguns estados, também aqui no Brasil, hoje você não pode chegar ali no centro de Niterói, montar um som e pregar o evangelho. Você tem que pedir permissão à prefeitura. Eu sou da época que todo domingo nós íamos lá para a Praça Araribóia e pregávamos o evangelho à vontade. Tinha domingo que havia 3, 4 igrejas distribuídas ali na Praça Araribóia pregando o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. E hoje já não pode mais ser feito isso. Então esses judeus, eles começavam a habitar nessas cidades, e eles acabavam trazendo a cultura da cidade para dentro da igreja, acabavam influenciando e trazendo conflitos para dentro da igreja. Né? O nosso grande apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, verso 15 e 16, ele menciona que os irmãos em Laodiceia, mostrando que a fé cristã nasceu entre os judeus e convertidos e gentios que habitavam naquelas cidades e que acabaram aceitando a Jesus, e aí construindo, estabelecendo as igrejas nessas cidades. O problema da igreja de Laodiceia, como nós já temos dito alguns pontos anteriores, não era só um problema teológico, nem tampouco moral. Não havia esse problema teológico, não havia esse problema moral, não havia falsos mestres, não haviam heresias, não havia um pecado de moralidade, tudo isso nós já falamos. Não havia o espírito de engano, certo? Espírito de engano, como havia em outras igrejas, em outras cartas que nós aqui estudamos, certo? Não havia menção nenhuma a respeito disso dentro desta carta. O que fala e deixa muito claro aqui, e nós estamos mais uma vez trazendo aqui à luz da memória da igreja, era a falta de fervor espiritual que havia naquela igreja, essa apatia, a pessoa não se envolvia com o culto. Não sei se vocês, irmãos, estão reparando, em algumas vezes que a gente dirige o culto de domingo, na abertura do culto, a gente pergunta aos irmãos: vocês estão entendendo o que vocês vieram fazer hoje aqui? Qual é o objetivo teu hoje em chegar à casa do Pai? Exemplo, hoje você está aqui, você veio aqui por quê? Você não teve opção? Você não teve nada para fazer nesta noite, você resolveu vir na igreja? Ou você veio hoje aqui com a intenção: eu estarei indo à casa do Pai, eu estarei indo à casa do meu eterno Deus, porque eu desejo adorá-lo, eu desejo celebrá-lo, eu desejo ter uma ligação com Ele, eu desejo sair de lá alimentado pela palavra do Senhor. Eu estou esperando você dar glória a Deus. Eu vou lá porque eu não posso passar uma noite sequer sem
sem a presença dele na minha vida. Eu estou indo lá porque eu não quero ver o pastor lá, não. Eu não estou indo lá porque eu quero ver a pastora, não. Eu estou indo lá porque eu quero sentir a doçura da presença dele inundando o meu coração. O que nós viemos fazer hoje aqui? O que você veio cumprir uma escala de trabalho? Você precisa saber o que você veio fazer hoje aqui. Porque vir na casa do Senhor não pode ser um peso, tem que ser um prazer. Quem está entendendo, irmão? Quando se torna um peso, é porque alguma coisa já está acontecendo de errado em você. Alguma coisa já não é mais a mesma. O fervor já não é mais o mesmo. A vida espiritual da sua já não está tão quente como deveria estar. De repente você já entrou naquela mornidão, ou já está morno, ao ponto de você não mais sentir mais nada. Você não tem prazer de vir na casa, você não tem prazer de cultuar o Senhor. A vida espiritual da igreja, agora eu falo da igreja, ela não pode se tornar morna, ela não pode se tornar indefinível. Nós precisamos ter definição. Eu estou indo na casa do oleiro, e como eu aprendi, olaria que se preze tem oleiro pronto para trabalhar. E se eu estou indo na olaria, eu preciso me colocar na mesa para que este oleiro trabalhe em minha vida. Quem está entendendo, irmãos? Nós não podemos aceitar que a vida cristã, a vida espiritual de uma igreja se torne apática, se torne indiferente, se torne, pior ainda, uma palavra terrível e feia, tal, até mesmo para se ouvir, porque quando você ouve, você se remete à visão nauseante. Foi o que foi o que Jesus falou. Vomitar-te-ei, porque era nauseante para Jesus ver uma igreja morna. Eu não quero que o Senhor Jesus olhe para mim e tenha náusea de mim. Eu não sei você, meu querido irmão. Nós temos dito que essas cartas, pena que nem todo mundo entende, essas cartas são fundamentais para a caminhada desta igreja, irmãos. Graças a Deus que alguns irmãos, a nossa missionária, graças a Deus, essa carta é importantíssimo que a igreja carregue em seu coração, porque na leitura e no estudo desta carta, nós vamos nos colocar em que igreja? Qual dessas igrejas nós nos encaixamos? Que igreja é essa que eu sou ou que faço parte? Não podemos pensar que nós seremos motivo de náusea para o nosso Deus, mas nós precisamos ser motivo de alegria para o nosso Deus. De ontem para hoje, uma palavra está vindo muito forte no meu coração, paladável. E eu dizia para o meu Deus, Deus, eu quero ser paladável a Ti. Eu dizia para mim, indo ontem embora, devagarzinho, curtindo aquele momento com Deus, eu dizia, eu quero ser paladável a Ti. Eu quero que o Senhor olhe para mim e se agrade de mim. Compreende, irmãos? A igreja de Laodiceia perdeu isso. Era nauseante. O Senhor Jesus olhou e se repugnou. Falou, isso é horrível. O que eu estou vendo não é agradável. Nós não podemos permitir nos tornar, agora eu falo coletivamente, nós não podemos nos permitir, nos transformar em uma igreja acomodada. Estamos acomodamos-nos. Já alcancei tudo aquilo que eu esperava, alcancei. Que nada, irmão, você não chegou nem na metade do caminho.
Nós não chegamos nem um terço da nossa caminhada com o nosso Senhor. Pelo contrário, nós estamos atrasados demais, Messias. Estamos atrasados demais com a nossa caminhada com o Senhor. Volto a dizer, o problema naquela igreja não era heresia, não era apatia, certo? E aí você me pergunta, o que é apatia? Eu quero trazer para você, o que é apatia? Estado de indiferença e falta de motivação. Como eu já falei, você está indiferente. Se o fogo está descendo no altar, você está indiferente dele. Você está... Nada te faz mudar. Você é observador. Não vim aqui para observar, não. Você veio aqui para se envolver com Deus. Nós não fomos chamados e colocados na posição de observador. Nós fomos chamados e colocados na posição de adorador. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então, apatia é isso, falta de motivação, caracterizado pela ausência de emoções, interesse e entusiasmo diante de eventos positivos ou negativos. Você passa, vê uma pessoa morta, mas você não está dizendo nada. Você passa, vê uma pessoa viva, também não está dizendo nada. Você entra numa igreja, o culto está bombando, você não está dizendo nada para você. Você entra no culto, o culto está um fracasso, está aquela coisa horrível, também não está dizendo nada. Você está doente e ainda não enxergou a doença em você. Mas nós queremos uma igreja sadia. Estamos lutando para termos um povo sadio. Eu quero ter saúde espiritual, irmão. Eu não sei você, eu quero ter saúde espiritual. Eu quero vibrar com a presença do Senhor. Eu quero dar rajada de glória. Eu quero, meu Deus, não deixa o pessoal dizer que pastor é escandaloso. Deixa de dizer que o pastor é meio maluco. Não tem problema não. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diz: eu sou paladável. Você é paladável, Deus. Eu gosto de olhar para você. Eu sinto alegria quando você dá uma rajada de glória. Eu sinto alegria quando você pulsa, o teu coração pulsa por mim. Nós somos tão escandalosos fora das quatro paredes. Nós somos tão escandalosos no passado, quando então torcendo pelo time, ou numa roda de conversa com as meninas, você ria, você dava gargalhada, você fala de uma, fala de outra, essas coisas de mulheres, né? Não é que vocês são faladeiras não, de forma alguma, mas vocês se comunicam, vocês sorriem. Agora quando chega na igreja, boa, reverência não é isso. Reverência não é isso não. Eu posso estar pulando, me alegrando, e eu estou reverente ao meu Deus, porque Davi dançou na presença do Senhor. Ele se despiu na presença do Senhor. Ele só ficou com a estola sacerdotal, só aquela estola, aquela roupagem de baixo, mas a alegria dele era tanta. Mas a mulher dele falou o quê? Deixa de ser criança. Tem muita gente que olha para a gente e diz: vocês são criança demais. Deixa eu ser criança, porque o Senhor Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Nosso fogo espiritual íntimo, que precisa existir, está em constante luta, irmãos. Diariamente o inimigo deseja nos enfraquecer. Diariamente, Guilherme, não pense você que a minha luta é diferente da tua, que a tua luta é diferente de mim, da minha. Nós temos o mesmo adversário. O nosso adversário, eu espero que você se alegre, é um só, que é o inimigo. É o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Nós sabemos que nós lutamos contra nós mesmos.
né? Muitas vezes o homem natural peleja contra o homem espiritual. Mas nós sabemos que fora de nós existe um que habita nesta terra. E a todo momento tenta manipular as informações para nos destruir, para nos enfraquecer, para nos intimidar, para não deixar a gente se alegrar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que nós, sacerdotes, nós profetas, nós temos que ser como tochas vivas na presença do Senhor. Eu gosto desse negócio, rapaz, porque tocha que se preze, queima. Uma tocha apagada não tem valor, porque não alumia nada, não ilumina nada. E eu estou fechando. O braseiro que precisa existir em nós, de vez em quando precisa ser o que, pastor? O que? Cutucado. Nós temos um rapaz que gosta de fazer churrasco, que é o Vinícius. E ele tem prazer de fazer o churrasco. Ele curte fazer o churrasco. Mas ele, como bom churrasqueiro, ele sabe que quando o fogo começa a apagar, ele precisa vir com uma ferramenta e catucar as brasas, espalhar as brasas, para fazer com que o fogo reacenda. Quando você vem na casa do Pai, com a intenção legítima de adorá-lo, o Espírito Santo vem como a tenaz, não trazendo a tocha, mas vem catucar a brasa que você já é, para você se acender de novo, irmãos, para o fogo vir de novo à tona. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Fecho a palavra falando que muitos fogem do fervor com medo do chamado fanatismo. Uma certa pessoa, um tempo atrás, disse assim: não, porque a gente vê muitas criancice, que eu falei, olha, eu não julgo a adoração de ninguém, eu não julgo. Quem sou eu para julgar? Se o irmão está rodopiando 100 vezes, é Deus que vai julgá-lo. Se o irmão está dando glória a Deus, aleluia, é o Senhor que vai julgá-lo. Porque só quem tem poder para medir o grau de sinceridade, de verdade em nós, é aquele que está em nosso meio. Só Ele. Então, o que eu preciso fazer é não deixar que palavras negativas cheguem até mim e acabe me esfriando. Você grita muito, não fala isso não para o irmão não, deixa ele gritar, com ordem e decência. Não, ninguém está ficando surdo por causa do grito dele. Você vai virar fanático, deixa o povo achar que você é fanático, irmão. Para o povo você é fanático, de repente para Deus você só é um adorador extravagante. Você só é um adorador extravagante. Você só deixa o seu coração, sabe, se largar nos braços do Senhor. Então temos que ter cuidado. O que significa fanatismo, né? A gente precisa ter cuidado para que a gente não carregue isso para nós e aí acabe impedindo Deus agir na nossa vida, fazendo com que a gente não entenda o que nós estamos fazendo. E eu fiz questão de colocar aqui, quem recebeu aí vai verificar que eu coloquei aí que o fanatismo, na verdade, é um fervor irracional e estúpido. Isso é fanatismo. É você dar glória sem entender para quem você está dando glória.
É você louvar a Deus sem saber para quem você está louvando. É você fazer determinadas loucuras. Não, eu não quero andar mais de camiseta, eu não quero andar mais de bermuda, eu só vou andar de calça comprida. Tudo bem, se o Espírito Santo falou contigo que você só deve andar de calça comprida, que você ande de calça comprida. Agora, não vá você julgar aquele que anda de bermuda, porque não é do Senhor, porque você é mais santo, porque você está usando calça comprida. Aí já é estupidez, compreende? Você já está perdendo o equilíbrio. Nós temos que ter um pouco de Marta e um pouco de Maria. Precisamos ser cristãos equilibrados, porque tanto Marta tem importância na casa do Pai, como também a Maria tem importância na casa do Pai. O mistério é você unir as duas forças para o êxito da obra do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, precisamos entender que fanatismo nada mais é do que um fervor irracional e estúpido. É você ir um entre-choque entre o coração e a mente. A mente, a Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor, né, com racionalidade, entendimento. Como a gente diz, eu preciso vir aqui na igreja, entender, chegar na igreja e entender o que eu vim fazer aqui. Não, eu, por exemplo, particularmente, o pastor Edilson, eu gosto de dar glória ao meu Deus. E nenhuma glória que eu dou simplesmente por dar. Eu dou glória porque eu reconheço Deus na minha vida. Eu reconheço que eu não sou ninguém sem Ele. Eu reconheço que a roupa que eu visto, a comida que eu como, tudo aquilo que existe em mim é dEle. É dele. Eu cheguei a essa conclusão. Então, quanto mais eu já tendei a dar amém, dar aleluia, eu tento fazer isso, mas sai glória a Deus. Por quê? Tem alguns irmãos que já me atendem assim, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, eu do outro lado, glória a Deus. Toda a glória para Ele. Eu não dou glória para homem, não dou glória para mulher, não dou glória para a igreja. Eu dou glória ao meu Deus, porque Ele merece. Como diz o nosso querido Rogério, homem de Deus, Deus sabe, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei que se eu sou alguma coisa, é pura misericórdia dele. Quem está entendendo, irmãos? O grande Jonathan Stewart, ele diz o seguinte, que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Luz para ter entendimento do que você está fazendo aqui na casa do Pai, e fogo no coração, para adorar e celebrar esse Deus, com toda a força da tua alma, com todo o teu entendimento, porque é isso que Deus deseja para nós. Amém, irmãos? Esse é o estudo desta noite, é o início que nós estamos trazendo aos corações dos irmãos. Na semana que vem, eu vou fechar somente a respeito do que significa entusiasmo, no que significa emocionalismo, o que significa emoção, e já vou entrar no final do estudo. Amém, irmãos? Podemos orar? Pai eterno, Pai querido, aqui está a tua noiva, aqui estamos nós, aprendiz de profetas, aprendiz de discípulos. Estamos na sala do aprendizado, meu Pai. Estamos na casa do aprendizado. Estamos no local aonde o Senhor nos leva a entender as tuas sagradas escrituras, Pai. Estamos no local onde o Senhor nos leva a aprender, Senhor Deus, o que nós precisamos carregar como essência do evangelho da cruz, meu Pai. Deus, eu louvo a Ti por cada vida que aqui se encontra, meu Deus. Como hoje mesmo foi dito, não queremos ser como algumas igrejas que foram sinalizadas no decorrer desses estudos, Senhor Deus. Senhor Deus, queremos ser a igreja de Cristo Jesus, uma igreja segundo o Teu coração, segundo o desejo, ó meu Pai, que está no Teu coração, ó grande Deus. Meu Pai, agora estamos, Senhor Deus, terminando, Senhor Deus, essa primeira parte.
que toda palavra seja guardada no coração e na mente dos teus servos, que nós possamos colocar em prática, Senhor Deus, que nós possamos avançar, Senhor Deus, no que diz respeito à nossa caminhada contigo, porque é o que nós desejamos, Senhor Deus. Afasta de nós todo espírito de Laodiceia, Senhor Deus, todo espírito que habitou naquela igreja, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, não existir em nosso meio, mas que nós, como já tem dito, sejamos uma igreja segundo o teu coração, Senhor Deus. Fique conosco, meu Pai, recebe essa pequena pauta de estudo, Senhor Deus, que o Senhor venha receber e continuar nos abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, meu querido irmão? Glória a Deus, glória a Deus.